Olá pessoal, bem-vindos mais a essa videoaula de curta duração, onde nós vamos conversar sobre onda TM, frente de onda e impedância de onda. Esse slide ele resume o assunto que nós tratamos na última aula, envolvendo aqui a interpretação da solução da equação da onda e a forma de calcular o fator de propagação, alfa e o beta, no caso geral. Hoje nós vamos começar falando da onda eletromagnética transversal, onda TEM, frente de onda, e vamos terminar conversando sobre a impedância de onda. Onda eletromagnética transversal. Então vamos começar com essa análise. A solução da equação da onda leva a essas representações de campo elétrico e de campo magnético. Nós já vimos esse formato de representação. E essas equações, naturalmente, devem satisfazer as equações de Maxwell que nós também já conhecemos. Então eu tenho aqui a equação de Maxwell na forma complexa envolvendo o campo elétrico e a equação de Maxwell na forma complexa envolvendo o campo magnético. Estou chamando essas equações de 1 e 2, 3 e 4. Daqui em diante, podemos substituir 1 em 3 ou 2 em 4. Significa que esse campo elétrico posso substituir aqui na equação 3 e esse campo magnético, essa representação, essa notação, eu posso substituir aqui na equação 4. Vou escolher substituir 1 em 3, tá? Fazendo isso, chegamos que rotacional do campo elétrico é igual a menos I ômega μh. Essa parcela rotacional de E0 e elevado a menos gama R, ela pode ser expressa da seguinte forma: a rotacional do campo elétrico é igual a menos gama vetor, o vetor propagação, vetorial campo elétrico, E0 e elevado a menos gama R. A dedução para chegar nessa expressão está lá nos livros de referência. Então, rotacional do campo elétrico é igual a menos gama vetorial, menos gama vetor, né? Vetorial campo elétrico. E eu estou chamando essa equação aqui de 5. A mesma análise poderia ser feita para o campo magnético, e nós chegaríamos em rotacional do campo magnético é igual a menos gama vetor, vetorial campo magnético, também vetor aqui na forma complexa. Estou chamando essa equação de 6. Agora, eu posso associar as equações 3 e 5, por exemplo. As duas equações envolvem o campo elétrico. De 3, nós tínhamos que rotacional de campo elétrico é igual a menos I ômega μh. De 5, nós tínhamos que rotacional de campo elétrico é igual a menos gama vetor vetorial campo elétrico. Então, como rotacional de campo elétrico é igual a rotacional de campo elétrico, menos I ômega μh tem que ser igual a menos gama vetor vetorial campo elétrico. Cortando menos com menos, chegamos à equação 7. Rotacional de campo elétrico é igual a I ômega μh. Perceba que eu tenho aqui uma nova maneira de associar o campo elétrico com o campo magnético, envolvendo o vetor propagação. A mesma análise poderia ser feita para o campo magnético, associando as equações 4 e 6. Assim, nós chegamos que menos vetor propagação vetorial campo magnético é igual a sigma mais I ômega epsilon, tudo isso multiplicando o campo elétrico, e eu estou chamando essa equação de número 8. Analisando essas expressões 7 e 8, nós podemos concluir que, especificamente de 7, vê-se que o campo magnético ele é normal ao plano formado por gama E. Olha, o que resulta um produto vetorial? Um produto vetorial vai resultar num plano com um vetor normal a esse plano. Então, o campo magnético está normal ao plano formado por gama campo elétrico. Na equação 8, a mesma coisa. Esse produto vetorial resulta um plano com um vetor normal a esse plano. Então, o campo elétrico está normal ao plano formado pelo vetor propagação e pelo vetor campo magnético. Dessa forma, nós podemos concluir que os vetores campo elétrico
campo magnético e o vetor propagação são mutuamente ortogonais, como representado aqui nessa imagem. Campo elétrico, campo magnético e o vetor propagação. Podemos ver ainda que o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si e que a direção de propagação, representada pelo vetor propagação, é transversal ao plano formado pelo campo elétrico e campo magnético. Então, campo elétrico e campo magnético perpendiculares entre si e transversal à direção de propagação. Essa imagem mostra exatamente esse conceito. Eu tenho aqui o campo elétrico, o campo magnético e a direção de propagação sendo normal ao plano formado pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Essa onda é então chamada onda transversal eletromagnética, onda TEM. Tá? Frente de onda. Vamos ver o conceito de frente de onda. Definição. É o lugar geométrico dos pontos de mesma fase da onda eletromagnética, também chamado de superfície equifásica ou frente de onda. Significa que são os pontos de uma região geométrica onde essa onda possui a mesma fase. Isso caracteriza, a frente de onda. Eu posso aqui fazer uma analogia para a gente tentar enxergar essa frente de onda. Imagina que eu jogue uma pedra num lago. A partir do momento que essa pedra cai no lago, eu começo a enxergar ondas mais ou menos nesse formato, né? E à medida que eu olho para outra margem desse lago, o que nós iríamos enxergar é uma linha cada vez mais reta. Então, em uma região afastada da origem, essa frente de onda assume um formato plano, onde nós podemos caracterizar uma frente de onda plana, onde esses pontos possuem a mesma fase. Impedância de onda. Nós acabamos de ver essa expressão, né? Vetor propagação vetorial campo elétrico é igual a I⍵μ campo magnético. Já sabemos que o vetor propagação é dado por γ chapéu. Isolando o campo magnético nessa expressão, nós podemos escrever que o campo magnético é igual a vetor propagação, que pode ser dado por γ chapéu, então está aqui γ chapéu, vetorial campo elétrico, dividido por I⍵μ. Então eu isolei o campo magnético nessa expressão e substituí o γ vetor por γ chapéu. Aqui eu tenho um produto vetorial, então o γ pode passar para o denominador, né? E é exatamente o que aconteceu nessa expressão. O módulo de γ passou aqui para o denominador. Percebam que esse denominador que está nessa expressão envolvendo campo magnético e campo elétrico, ele tem dimensão de impedância. E por isso esse denominador é chamado impedância de onda, que nós vamos representar pela letra eta. Eta, portanto, é a impedância de onda. A impedância de onda, naturalmente, fica então calculada por I⍵μ dividido por γ, a unidade ohms. O γ nós sabemos que é alfa mais i beta e que pode ser calculado em função dessa expressão, raiz de I⍵μ, que multiplica sigma mais Iômega-epsilon. Nós já sabemos calcular o γ. Então, substituindo esta expressão aqui no γ, chegamos que a impedância de onda é calculada por raiz de Iômega-μ dividido por sigma mais Iômega-epsilon, também dado em ohms. No meio ilimitado, eta, que é a impedância de onda, depende das características eletromagnéticas do meio e da frequência. Está aqui, ó, as características eletromagnéticas do meio e também a frequência. Então, essa impedância é chamada impedância intrínseca de onda, porque depende das características eletromagnéticas do meio e também da frequência.
Voltando na equação onde o H estava isolado, né, eu vou substituir o denominador por eta. Nós já sabemos que essa parcela aqui do denominador tem dimensão de impedância e essa impedância estamos representando por eta, impedância intrínseca de onda. Ao fazer manipulações matemáticas para o campo elétrico, nós poderíamos chegar também em uma relação entre campo elétrico e campo magnético envolvendo eta e o vetor propagação. Então, percebam que eu tenho aqui duas novas expressões relacionando campo elétrico e campo magnético que me permite, por exemplo, ao conhecer o campo elétrico, chegar no campo magnético desde que eu conheça a direção de propagação e o eta, a impedância de onda. Mesmo caso para o campo elétrico. Uma vez conhecido o campo magnético, a direção de propagação e o eta, eu consigo chegar no campo elétrico sem, por exemplo, ter que realizar aquela operação de rotacional lá da equação de Maxwell. Então, por vezes, essas equações trazem simplicidade. Uma nova forma, né, uma nova alternativa para associar, para sair do campo elétrico e chegar no campo magnético e vice-versa. Só uma observação, percebam que os campos aqui estão sempre na forma complexa. Tá? Agradeço a atenção, até o próximo vídeo.